Meus irmãos, hoje eu vou falar para vocês a respeito da proteção divina. Que nós vivemos aqui nesse mundo, aonde estamos acompanhados, das energias do mal e do próprio mal. Nós sabemos que o maligno existe e que existe todo o mundo espiritual inferior e que esse mundo espiritual inferior tem o poder de influenciar as nossas mentes. Como é que ele faz isso? É porque a gente, dentro das nossas vivências do dia a dia, a gente abre espaços, brechas, como se diz, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras ou da nossa conduta. A gente fala muitas coisas, às vezes, que não são da luz. Falamos coisas, às vezes, que ofendem os outros, ou que magoam, ou então a pessoa às vezes escuta coisas, fica com raiva, se indigna, e nesses momentos ela dá abertura para a entrada das energias inferiores, das energias do mal. Então, assim, o mal vai entrando e a pessoa vai, sem perceber, sendo dominada por ele. E muitas coisas que a pessoa faz, ela está sob a influência dessas energias inferiores. E é muito difícil uma pessoa vigiar tudo, por mais que ela esteja imbuída em ser cristão, em ser uma pessoa que tenta seguir a Deus, ela fica muitas vezes chateada ou então fica com raiva, É uma coisa normal. Só que nós não podemos dar margem para que a raiva persevere dentro de nós. Nós temos que perceber que estamos chateados, com raiva, admitir, procurar conter e entender, porque a melhor forma que tem para a gente poder eliminar a raiva é compreender as coisas. Temos que compreender as situações, tentar usar da nossa inteligência, das nossas capacidades, para que a gente possa, então, amenizar e saber que aquilo ali faz mal, que aquilo ali vai nos trazer coisas ruins. Então, as pessoas vivem, na grande maioria, a gente vê que as pessoas não estão muito avisadas a respeito de Deus. Hoje nós vemos um mundo onde eu vejo muita gente falando de Deus, mas em verdade poucos realmente estão firmes com Deus. Poucos estão vivendo de acordo com o amor, com a verdade, com a justiça. As pessoas geralmente querem fazer a sua própria vontade ou então, não se controlam conforme as coisas acontecem em suas vidas. E o controle é extremamente importante, porque a pessoa, quando ela não tem o controle, ela acaba muitas vezes fazendo coisas ou falando coisas que depois voltam contra ela. Tudo acaba voltando contra você mesmo. Então, por isso que a pessoa, quando ela vai vivendo a vida distante de Deus, ou então não faz orações, não procura realmente se conectar, não procura realmente levar a sério, ela vai se afastando de Deus. E com isso vai diminuindo a proteção divina em relação a ela. A vantagem é que Deus é extremamente bom, Ele é Pai, Pai de todos nós. Então, Ele nos ama.
E a gente olha para um irmão e acha que ele é ruim, que ele é isso, que ele é aquilo. E às vezes a gente até tem razão, aquela pessoa é ruim mesmo. Mas Deus ama ele, mesmo assim. Como se qualquer um de nós aqui tivesse filho que fosse ruim, você vai ficar chateado com o filho porque ele é ruim, mas você não deixa de amá-lo. Você vai querer igual o bem dele. Então, assim é Deus. Ele sempre vai querer o nosso bem. E de qualquer maneira, ele vai sempre proteger. Mas se a pessoa vai abusando, não se importa, ela vai perdendo sim a proteção divina e vai ficando exposta. Principalmente os lugares que ela frequenta. Hoje as pessoas querem se divertir, querem ser felizes, querem sair, aí tem muitas festas, nessas festas rolam coisas, álcool, drogas, sedução, enfim, ali vem muita energia inferior. E aonde está o mal, Deus se retira. Se a pessoa quer ficar num lugar onde a energia, a predominância é do mal, Deus se retira. Então ali ele vai perder a proteção divina. E fica exposto a todas as coisas possíveis que acontecem nesse mundo. E por isso que a gente vê tantas tragédias, tantos acidentes, tantas pessoas sofrendo, porque poderiam ter evitado, ou Deus poderia ter protegido, mas a pessoa não procura Deus. A pessoa não está em sintonia com Deus. E com isso, a proteção diminui. Embora Deus sempre vai, eu entendo, que Ele vai estar sempre pronto e à disposição se a pessoa recorrer naquele momento ali, ela lembrar dele, e geralmente assim, tem uns que só lembram de Deus, como se diz, na hora da tempestade, na hora que aperta, ai meu Deus, me ajude. E aí, quando a pessoa clama por ele vai atender. Mas muitos, às vezes dominados por substâncias, entre elas o álcool, a gente sabe que as pessoas elas vão ficando alteradas, o seu pensamento, a sua consciência, e não querem saber. E seguem seus instintos, seus impulsos, e que muitas vezes é induzido pelas forças do mal que nos cercam. Então, para a gente ter realmente assim uma proteção, a gente precisa estar em contato com Deus. Precisa mostrar a nossa boa vontade de querer estar com Ele. Muitas vezes a pessoa ela escorrega, ela tenta, mas de repente acontecem coisas que ela acaba desistindo. E, em verdade, né, a pessoa precisa sempre tentar retomar. Porque se a pessoa estiver mesmo andando com Deus, Ele vai te proteger. Tem coisas que a gente vai ter que passar por elas. Nesse mundo, eu digo sempre que tem uma cota de sofrimento que ninguém escapa. A gente está aqui na Terra para tentar sair de uma condenação espiritual que a gente se encontra. E todos sabemos que aqui é uma passagem. E se a gente não aproveitar essa passagem para encontrar a luz, para encontrar quem tem o poder, que nós seguimos a Jesus porque é Ele que tem o poder. E Ele, quando esteve aqui na Terra, Ele mostrou o poder. Ele ressuscitou mortos, curou aleijados, curou cegos, mudos, surdos, fez coisas realmente incríveis que nenhum ser humano tem.
poder para isso. E Ele tem o poder e Ele continua nos curando. Eu, que sou médico e trabalho há muitos anos em hospitais, posso dizer para vocês que já vi milagres acontecendo com pessoas enfermas. E acredito que todo médico que tem uma carreira mais longa, ele já viu milagres acontecendo. Porque as pessoas, que têm fé, quando elas ficam com um problema, elas se juntam, fazem um monte de orações e aquela oração produz sim uma intercessão junto a Deus que vai cuidar daquela pessoa, e se Deus entender que a pessoa merece, Ele pode curá-la. Muitas pessoas conseguem a cura, e eu conheço vários. Então, Jesus continua mostrando o seu poder. O poder dele não acabou quando ele foi embora daqui. E então, se a gente tiver essa fé, a gente tem que procurar sempre, mesmo que a gente não consiga cumprir 100%, procurar estar em contato e tentando, mostrando para Deus, mostrando para Jesus que você está se esforçando para segui-lo. E seguir Jesus, eu costumo dizer que não é difícil. Difícil é seguir o mal, né? Se vocês forem ver essas facções que tem por aí, elas têm tantas regras, têm tantas cláusulas, que qualquer coisinha ela é eliminada. Ela não tem segunda chance. Se ela pisar na bola lá, e às vezes, como o mal joga um contra o outro, ela nem precisa fazer muita coisa para ser destruída pelo próprio mal. Porque o mal arrebanha a pessoa para ele e depois ele destrói ela. Ele pega uma pessoa para destruir um, aí depois pega outro para destruir aquele. E assim vai sucessivamente. O mal sempre quer nos destruir e não quer que a gente consiga acompanhar a luz, acompanhar a Deus. Então, o recado para vocês hoje é que a proteção divina existe e que a gente, para tê-la de uma forma mais plena, que Deus pode nos livrar de muitas coisas. Ele só não vai nos livrar daquilo que a gente vai ter que passar. Tem coisas que nós vamos ter que passar que a gente gostaria de não passar, mas faz parte de viver nesse mundo. Porque aqui nós temos, infelizmente, que enterrar parentes, que enterrar pessoas queridas, porque a morte, ela vem para todos. E a gente, muitas pessoas, quem já perdeu um filho, é a coisa mais horrível que tem, é um luto que nunca mais vai embora, e a pessoa às vezes tem que passar por aquilo ali. Então, estar com Deus não quer dizer que vai te livrar de tudo, mas pode te livrar de muitas coisas. Você fica menos exposto. E também, quando você leva a sério Deus, você não vai em lugares perigosos. Não vai nesses baile funk, não vai encher a cara em rave, isso e aquilo. Vai tentar andar com pessoas melhores, mais confiáveis, ou amigos, pessoas do bem, para que assim você esteja também mais protegido. E se a pessoa não tem Deus, ela não se importa, ela vai para qualquer lugar, topa qualquer coisa, e muitas vezes acontecem as tragédias que a gente está acostumado a ver. Sem contar as pessoas que se suicidam, como acontece. Sábado passado, uma tia de um rapaz que frequenta aqui, enquanto a gente estava aqui, ela e o marido beberam, encheram a cara, brigaram e ela se matou na frente do esposo e dos filhos. Tudo movido
pelo álcool, pela falta de Deus, porque há muito tempo distante sem estar perto de Deus. Então, essas coisas, quando a pessoa está frequentando uma escola da sabedoria, que eu considero todas as igrejas, umas são melhores, outras piores, mas todas são escolas de sabedoria, porque toda igreja, ela vem para ensinar, ela vem para trazer o bem, não ensina o mal. As pessoas que fazem suas opções, nem todos seguem, mas aquele que quer seguir, ele presta atenção e ele procura evitar todos os elementos do mal. E procura evitar, até na sua conversa, nas suas palavras, de usar termos grosseiros ou de usar palavrões, Enfim, a pessoa tem mais um alinhamento, é mais alinhada para viver, para falar, para tudo. E por isso que é importante a pessoa ter um espaço, um lugar, onde ela frequente, que tenha Deus, que possa realmente receber a energia que vem do alto, porque vem a energia espiritual de Deus, que é uma coisa magnífica, ela vem e preenche aquele que realmente está conectado com Deus. E quando vem essa força, essa energia, ela ainda nos limpa por dentro, tirando as coisas ruins, os maus pensamentos, os maus intentos e toda a maldade. Então, para que a gente esteja melhor, é importante sim a pessoa pertencer a algum lugar, uma escola de sabedoria, para que ela possa então saber como ela deve viver, como funcionar, que agrade a Deus e que ela possa estar andando com Ele, protegida por Ele e confiante, seguindo a vida, tendo a sua fé. Então, o recado de hoje é esse, para que vocês aumentem a fé, para que vocês tomem cuidado para não dar abertura para o mal, para ele não entrar e não fazer acontecer coisas ruins na vida de vocês. Amém.